Aqui não é bate-papo de qualidade, como chama aqui? Bate-papo ao vivo. Vocês já estão ao vivo, só vamos conferir o áudio, se vocês quiserem. Tá, confere ver se tá rolando. Dá pra ouvir? Mas esse tá dando pra ouvir primeiro. Tá A gente tá com um especialista em podcasts aqui, a pessoa que entende de áudio, de filmagem. O maior Não, especialista brasileiro. Especialista brasileiro, inclusive, do maior podcast brasileiro. O maior podcast que existe. Mas a gente tá com o melhor episódio que existe, hein? Não perca. Eu ia ouvir hoje vindo pra cá, mas aí meu coração tava muito querendo ouvir isso. Eu vou fazer isso na volta. Tá bom, o áudio tá ótimo. Tá bom? Então, bem-vindos ao Bate-Papo ao Vivo. Como vocês sabem, a gente está no Setembro Amarelo, que é o mês de combate e prevenção ao suicídio. E por conta disso, é um tema super importante. Por conta disso, a gente convidou o Dani Cunha, que é nosso amigo, pessoa que vem estudando as emoções já há um bom tempo, tem uma história aí com o diagnóstico de uma doença crônica. Então, bem-vindo, Dani. Tudo bom? Obrigado pelo convite. Obrigada por você por ter aceitado estar aqui com a gente. É um privilégio a gente poder ouvir um pouco a experiência do Dani. Ele tem sempre coisas muito ricas para trazer. Então, Dani, eu queria primeiro que você contasse um pouco como que você chegou nesse caminho, como que, enfim, você resolveu estudar suas emoções. Se você pudesse passar um pouco também pelo diagnóstico que você teve. Uhum. Bom, eu tenho um diagnóstico de esclerose múltipla, né? Eu tive esse diagnóstico no final de 2008. E como eu acho que acontece para muita gente, eu tive um surto e o surto foi antecedido por um episódio emocional, assim, eu fiquei muito perturbado emocionalmente. Foi numa sexta-feira, assim, eu estava com problema eu estava já com um clima muito ruim no trabalho, mas eu estava me sentindo cobrado e eu estava me sentindo muito sobrecarregado. E aí, ao mesmo tempo, eu estava brigando com a namorada pela internet e também discutindo com meus amigos, com o Edu no Perhaps, do que a gente ia fazer num trabalho paralelo que eu tinha. Assim, foi um dia muito difícil. Aí eu voltei para minha casa, lembro no ônibus chorando, assim, chorando muito. E difícil de chorar no ônibus, não era uma coisa normal, mas eu estava explodindo, assim. E aí, voltei para casa, continuei muito mal, desesperado. O carro do... Tá passando o carro da... Gente, tá passando um carro aqui de som. Tá dando pra ouvir aí? Tá dando pra ouvir? Chegou essa parte aí. Anote... Que aqui é uma cidade do interior, então passam aqueles carros, a não ser... Enfim, ele tá vendendo alguma coisa, por isso que a gente para um pouquinho. Tá passando. Mas... Enfim, eu tava com essas dificuldades, assim, sofrendo muito nesse dia e lembro que bebi muito o fim de semana todo para tentar descarregar aquilo. E aí, na segunda-feira, eu acordei com metade do rosto dormente e aí, ao longo da semana, pegou o meu lado direito inteiro, assim, sintomas neurológicos que, para quem tem esclerose múltipla, já deve conhecer alguns deles, de formigamento, de confusão mental, visão dupla, tudo isso. E aí começou, né? Aí comecei a procurar, a fazer várias consultas com médicos. Demorei um pouco para ser diagnosticado e também demorei muito mais para fazer um link com essa situação que eu tive de um episódio emocional ligando a um surto da doença. Só para contextualizar um pouquinho, esclerose múltipla é também uma condição crônica, né? Então, por isso a gente quis também trazer um pouco nesse contexto é uma doença autoimune que atinge o sistema nervoso central e que também é considerada uma condição crônica. Isso. Então, depois de algum tempo, eu comecei a fazer um tratamento com o Cícero Coimbra, um médico aqui, um neurologista aqui de São Paulo, com doses altas de vitamina D, e ele pega muito nessa questão do emocional. Ele sempre enfatizou muito e fala para os pacientes dele da importância de controlarem o estresse de alguma maneira. Mas a gente não tem muito claro na nossa cultura o que é gerenciar esse estresse, controlar esse estresse, né? Então, reconhecendo que eu era desse jeito, que eu me perturbava fácil com as situações, eu tinha muita raiva, eu tinha muita angústia, eu tinha muito medo e eu lidava mal com aquilo, eu me desesperava muito rápido. Então, eu sofria muito desde a adolescência, assim, por muito tempo carregando isso, e aí na hora que eu percebi isso, com a ajuda desses insights que o médico trazia e de começar a olhar mais para mim, aí eu comecei a procurar ferramentas, né, de como que eu começo a lidar com isso, então.
E a medicina não entrega ferramentas em relação a isso, assim. Tem remédios para controlar a ansiedade, mas que seriam paliativos, assim, são coisas que, então, se eu paro de tomar, não adianta. Eu volto no tenho episódio, né? Ou mesmo se eu tomar, muito provavelmente não adiante, assim, isso pode ajudar, mas não vai resolver o meu problema. Então, eu comecei a pesquisar o que dá para fazer a respeito disso. E aí, e procurei por muitos caminhos, mas o que eu encontrei de mais eficiente é o que eu tenho funcionado para mim, no sentido de eu sentir que estou me aprofundando, não que eu finalmente encontrei o equilíbrio emocional. Mas são práticas contemplativas, assim, meditação desses seres que estão olhando para a mente direto, sem muitos intermediários, assim, estão sentando e olhando direto para a mente, vendo o que acontece dentro da gente e se familiarizando com esses processos internos para poder lidar com eles melhor. Então, são os caminhos que eu encontrei. Isso não é uma coisa muito comum, né? A gente, na nossa sociedade, pelo menos na minha experiência, nas experiências de pessoas próximas a mim, a gente não é acostumado a olhar para a emoção. Inclusive, a gente é acostumado a rejeitar a emoção, porque quando isso vem, a gente ou é fraco, ou é vulnerável, ou tem vergonha, ou vai ser diminuído por alguém, vai sofrer bullying, ou o que quer que seja, né? Como olhar para isso, Dani, assim? Porque como olhar para o mundo interno, né? Porque a gente pensa, bom, tá bom, então eu vou meditar, vou começar a olhar para o meu mundo interno, eu vou estudar, sei lá, um tema X, vou trazer uma teoria e vou começar a olhar para o meu mundo. Como isso pode me ajudar de alguma forma? Por que eu preciso olhar para as minhas emoções? Uhum. O Lama Santen, meu professor, ele disse que nós somos analfabetos emocionais, né? É bem isso, a gente não aprendeu isso na escola, a gente cresceu sem saber, assim, tem coisas acontecendo dentro da gente que influenciam a forma como a gente age no mundo, como a gente se relaciona com as outras pessoas e com a gente, mas a gente não entende muito bem o que fazer com isso, a gente só sabe, tem raiva, eu sinto medo, e aí parece que a única coisa que a gente tem para fazer é suprimir, controlar isso, esse é o jeito que a gente ouve, né? Tipo, controle sua raiva. Engole o choro. Engole o choro, exatamente. Vai passar. Segura Tá esse tudo medo, bem. Então, e aí a gente lida com isso desse jeito, suprimindo. E aí a gente também vai encontrar várias pesquisas que mostram que suprimir não é pesquisas científicas que mostram que suprimir produz efeitos fisiológicos na gente que não são bons, né? E a gente sabe tanto de tradições orientais de medicina, mas a própria medicina ocidental tem reconhecido muito mais como essa coisa de segurar sentimentos e emoções influencia no desenvolvimento de doença, no surgimento de sintomas. E a gente sabe, né? Acho que na experiência comum das pessoas é muito claro, quando alguém não está bem, surge alguma coisa de gripe ou de... A gente percebe sintomas físicos depois de sentir... Você sabe que às vezes quando eu fico mal, assim, que eu guardo alguma coisa e eu acabo não falando, imediatamente eu tenho dor de garganta. É uma coisa inacreditável, assim. Eu tenho algum episódio que eu não falo uma coisa importante pra mim, que tá me incomodando, alguma aflição ali. No dia seguinte, ou na mesma noite, a minha garganta começa a doer. É assim, papum. E aí eu comecei a observar isso com o tempo. Então a gente tá o tempo todo, né? Ou se arrastando em alguma emoção, se deixando levar e tendo episódios super densos, super importantes, ou a gente tá guardando e fingindo que tá tudo bem. Isso, geralmente a gente tá nesses dois extremos, né? Se a gente não suprime, a gente é carregado, e aí se eu sou carregado numa raiva muito grande, aí eu causo confusão, né? Eu faço alguma coisa para alguém que depois eu me arrependo, não queria ter feito, eu ajo com agressividade, eu ajo nesse impulso, ou eu faço alguma coisa para mim mesmo que vai me machucar e eu vou olhar depois também e me arrepender. E é muito comum de a gente agir por impulsividade e sendo carregado pelas emoções. E eu acho que esses impulsos são o que faz a gente, no final das contas, ficar ali numa situação difícil, né? Porque com certeza. Como que eu volto, né? Depois, sei lá, tem um episódio emocional ridículo, de certa forma eu vou lá, faço um escândalo, ou brigo com alguém numa fila de um banco, e como eu volto atrás disso, assim, né? Como a gente se justifica. Como você se justifica, exatamente, porque eu, pelo menos na minha experiência, já fiz muito isso. Brigar no trânsito, brigar na fila do mercado, brigar com a moça porque sei lá o quê, ou em casa, com pessoas, né, e que eu gosto, pessoas que você não quer estar nessa situação, né? Ou até comigo mesma, a gente tem várias brigas internas, por que eu fiz isso? Que burra, como que eu me deixei fazer isso, né? E eu acho que isso também é super difícil, né? Uma justificativa que pode salvar e amenizar para as pessoas, talvez, é reconhecer que, assim,
A raiva, todo mundo tem raiva, né? A raiva não é uma coisa pessoal. A raiva passa por todo mundo, as pessoas têm experiências parecidas de raiva no sentido de ser tomadas por ela e agir em cima dela. Então, qual é a próxima vez que você olhar para você, ou que alguém olhar para você e falar, por que você fez isso? Não era eu, era a raiva. E essa seria uma boa resposta, assim. Porque não é a gente. Na hora que a gente é tomado pela emoção, a gente é como se a gente vestisse a roupa da emoção. A gente tem aquele, divertidamente, aquele filme acho que é da Disney ou da Pixar. É da Pixar. É uma baita dica, aliás. Esse filme, divertidamente, é uma baita dica. Um filme sobre as emoções, a raiva vermelha. Assim, é como se a gente vestisse a roupa vermelha da raiva e a gente age daquele lugar. E depois a gente volta e fala, não fui eu não teria feito isso. Mas a gente não é a gente. A gente não se reconhece várias vezes, né? Já aconteceu comigo. Muitas vezes eu não me reconheci naquele papel. Eu falo, como que eu pude fazer isso? Assim? E aí, só que isso também não é a gente não vai poder justificar todas as ações. Então, bom, eu virei a raiva, não era eu, então posso continuar. Acho que isso é para a gente olhar, e olhar é isso, a gente ganhar familiaridade. Né? Quanto mais a gente ganhar intimidade com esse processo, ganhar essa possibilidade de perceber assim que a raiva surge, que essas emoções surgem, quando a gente consegue perceber, e isso é feito a partir de treino, e a meditação, por exemplo, é um treino para fazer isso, para perceber a emoção surgindo, aí eu começo a ganhar escolha. Porque na hora que ela surge, eu vejo, eu tenho opção entre ser a raiva e não ser a raiva, e ver a raiva. E se eu vejo a raiva, eu ganho uma escolha de agir naquela hora em cima dos impulsos que eu tenho, ou de esperar um pouco, de frear um pouco e deixar aquilo passar para agir depois. Muitas vezes algo que desperta a raiva na gente, realmente é uma situação em que alguma atitude precisa ser tomada, mas não necessariamente naquela hora em que vem o impulso mais forte. A gente pode deixar aquele impulso passar, porque ele é rápido. Esses impulsos, essas ondas emocionais que vêm, elas duram pouco tempo, elas duram minutos, às vezes menos. Então, se a gente ganha uma habilidade de não responder naquela hora, frear um pouco, que não seria suprimir seria tipo, jogar para debaixo do tapete e não quero mais lidar com aquilo, viro as costas e tal. Vamos supor, a raiva vem, tá? Então, tô lá, enfim, eu tô no meu carro, vindo dirigindo para cá, e aí o cara me deu uma baita de uma fechada, e eu vou ter a possibilidade de encontrar com ele no próximo farol. E aquilo é uma coisa que me pega muito, tá? Vamos supor que tenha realmente me deixado muito bravo, fiquei com medo, fiquei com raiva, me senti desafiada. Eu não acho que ele tem o direito de fazer isso comigo. Como eu faço num caso desse para não explodir, para não abrir o meu carro, lá bater no vidro dele, para não... Como agir assim, né? Num momento desse? Nesse primeiro momento é realmente de se conter. É um momento de contenção. Se vem a onda de perceber que a raiva surgiu e de saber que não é hora de agir. Quanto mais você treina esse processo, você sabe que não é hora de agir, independente do que a pessoa pode parecer a pior coisa do mundo. Porque se você baixa a bola um pouco, você consegue levantar algumas possibilidades, por exemplo, do porquê que aquela pessoa te deu uma fechada, que podem não ser simplesmente porque ela quer te ferrar, porque ela é sua inimiga, né? Às vezes a pessoa tá com alguém no carro, indo para o hospital, e precisando... Tem mil coisas. A pessoa pode estar só distraída. Como a gente já teve várias vezes no trânsito e a gente já fechou outras pessoas também, a gente pode lembrar disso. Sim. A pessoa pode estar numa situação mega aflitiva de estar levando alguém para o hospital, estar indo para um hospital para pegar alguém, sabe? Alguma situação sentindo que está correndo perigo. A pessoa pode estar discutindo com outra no carro e também perturbada por outra situação. Assim, se a gente começar a elencar, a gente consegue chegar a infinitas situações porque a pessoa fez isso. Entre elas, pode ser que ela tenha feito isso porque ela não foi com a sua cara, ela olhou, não foi com a sua cara, mas a gente não precisa acreditar nessa de cara, assim. E geralmente, talvez a gente, dependendo de nossas experiências passadas, a gente pode acreditar que é isso, que a pessoa fez isso porque é para te prejudicar mesmo, porque ela deve ter alguma coisa contra você. Mas aí você tem uma escolha de ir por esse caminho ou não. Eu acho que muitas vezes quando essa emoção vem de forma muito aflitiva, muito perturbadora, ela tira um pouco a nossa perspectiva, né? Do que pode acontecer. Porque assim, mesmo não sendo a raiva, tá? Porque a raiva é sempre um padrãozinho, né? Tipo, a raiva eu vou lá combater alguém. Mas, sei lá, a tristeza mesmo. Eu não consigo ver outras coisas, né? Eu não consigo ver que, por exemplo, eu recebo um diagnóstico. Você, quando recebeu o seu diagnóstico, acredito que você não tenha ficado feliz com isso e que tenha sido uma coisa bem desafiadora, né? Aqui a gente tem um público que
na maior parte está recebendo aí um diagnóstico de uma condição crônica, enfim, que vai falar para você que é degenerativo, que é crônico, que vai ser da sua vida, né? Então, se a gente se arrasta nisso, a gente perde a perspectiva de que não é só isso, né? Como você falou agora há pouco, isso não é a minha identidade, não é só, isso não me define, né? Isso é uma parte minha, Sim. né? E aí, qual que é a perspectiva do restante? A perspectiva é que muitas coisas podem acontecer dali em diante, né? Eu posso ter um tratamento ou não ter um tratamento, eu posso nunca mais ter nada relacionado a isso, ou pode ser pior também, a gente não tem como saber. A emoção, ela é estreitamente, como você falou. Se a gente pode ter uma visão mais ampla da realidade, mas quando a gente é tomado por alguma emoção, e às vezes essa que a gente fala de uma emoção como se fosse fácil de identificar e separar, mas às vezes a tristeza pode vir um diagnóstico, a pessoa acaba de receber um diagnóstico, vem uma tristeza, aí vem medo, aí volta para, aí o medo congela uma possibilidade de futuro para você e fala, nossa, mas minha vida vai ser assim e tal, e aí vem tristeza de novo, que eu fico mal de pensar como vai ser. Então vem tudo meio que um bolo misturado. Mas quanto mais emocionado a gente tiver, eu gosto dessa gíria emocionada. É uma gíria hoje em dia, né? Tipo, os moleques falam entre eles. O cara emocionado. Não se emociona. Não se emociona. Menos, né? E que assim, é uma gíria que é bom olhar com cuidado, porque a gente se emociona assim. Mas estar emocionado e se deixar levar pela emoção é complicado, porque a gente estreita a visão e a gente só olha desse lugar. Aí parece que a vida só... Aí a gente vira um diagnóstico, a gente acha que a vida é toda a partir desse diagnóstico que eu tenho agora, como se não tivesse toda uma complexidade. Tudo que aconteceu até agora, todas as relações, tudo que eu fiz profissionalmente, tudo que eu construí, isso perde força em relação à nova identidade que surge. E é um engano, isso é um engano gigantesco. E além de ser um engano, isso é como... vai atrapalhar o nosso tratamento. O que quer que a gente vá fazer como tratamento para seguir dali em diante, se a gente se fecha numa identidade de alguém doente, a gente vai ser alguém doente, assim. Não tem... É um pouco isso. E não estou falando só de sintomas, mas é do jeito que a gente se apresenta para as pessoas lá fora, é do jeito que a gente se olha. Então, isso começa a tomar realmente a nossa vida e a gente está perdendo espaço. A gente está... Eu queria até que você falasse um pouco sobre impermanência aqui, porque assim, aí você fala isso para uma pessoa que está vivendo um surto, que está ali com o corpo do lado direito todo, um Daniel com o corpo do lado direito todo acometido com algum problema, né? Como contemplar a impermanência numa hora dessa, né? O que é a impermanência? Como contemplar a impermanência? Por que é importante a gente olhar para isso, né? De que isso também vai de alguma forma se transformar, né? De que não preciso apostar minha vida inteira nesse momento, né? Como você disse, a gente tem outras coisas que já aconteceram, coisas para vir, que a gente não faz ideia do que pode ser. Porque a gente já passou por muitos momentos difíceis também, né? E ruins. E só que na hora que ele vem, como vem com uma carga emocional forte e estreita a nossa visão, aí parece que a vida dali em diante vai ser só aquilo, né? Vai ser... E esse só aquilo, a gente, às vezes, a gente pode nem ter que fazer a promessa de que aqueles sintomas vão melhorar completamente. Mas o jeito que a gente está vendo, naquele momento em que parece que a vida vai ser aquilo terrível e aquela dor, aquele sofrimento o tempo inteiro, isso muda também. Ainda que, porque a gente está falando aqui do nosso caso, por exemplo, com esclerose múltipla, ela se manifesta em surto, e aí nos casos de surto remissão, que ela se manifesta em surto e aí volta, então ela fica ela oscila. Então é mais confortável de falar dessa posição. Vamos supor uma pessoa que que tem uma mudança muito drástica e realmente aquilo vai durar pela vida toda, que a pessoa ficou tetraplégica. Naquele momento em que acontece, aquilo estreitamente parece que aquilo vai ser aquilo daquele jeito para sempre, mas ela não vai voltar a andar. Mas a posição interna dela pode mudar drasticamente, ela pode ser muito feliz. E é só aí o que ajuda é olhar os casos de outras pessoas que passaram por isso, né? Então, quando a gente é diagnosticado com uma doença, com o poder da internet, hoje em dia a melhor coisa que a gente tem para fazer é ir ouvir as histórias de outras pessoas, conversar ou pesquisar. Ver que não está rolando nenhuma balada lá fora, né? Que não está tendo muita coisa diferente do que está acontecendo aqui, né? Exatamente.
E me veio muito o Jota aqui agora. O Jota é companheiro da Bruna, que é a pessoa responsável pela comunicação da CDD. E ele, esses dias, ele faz parte do acolhimento da AMI, que é a Associação de Pessoas que Cuidam de... Associações para Pessoas que Convivem com Esclerose Múltipla. E a gente recebeu uma mensagem de uma pessoa falando, esses dias, né? Mas, olha, vocês estão colocando uma mensagem de positividade aí, nem sempre é assim. Tem muitas pessoas como eu que não conseguem nem atravessar a rua. E não é bem assim, né? A gente não precisa estar sendo positivo. E aí o Jota falou, olha, fulana, eu entendo, a gente, inclusive, aqui dentro do time, somos pessoas múltiplas, a gente tem de todos os tipos. Eu que sou o Jota, que estou no acolhimento, estou tetraplégico, né? Não consigo fazer absolutamente nada sem auxílio. E aí ele falou que a nossa condição emocional tem muito mais a ver com o nosso lugar interno do que com o nosso corpo, de certa forma, né? Então, foi uma coisa, assim, muito rica, porque eu olhei e falei, caramba, né? Tipo, o JRC foi bom que tenha sido ele respondendo isso, porque ele tá numa condição muito desafiadora. Ao meu olhar, na minha experiência total de vida, eu já fiquei nessa condição. Eu sei o quanto desafiador é você depender das pessoas 100%. E realmente, assim, tem muito mais a ver com a maneira como você olha para isso do que como você de fato está. Uhum. E o Jota tem, enfim, ver o privilégio que é para ele poder levar o filho dele, nem que seja numa cadeira motorizada para a escola, de poder estar cuidando do filho dele de alguma forma. E tem momentos na vida dele muito ricos, assim, ele conta histórias que são admiráveis, assim. Então, isso faz muito sentido o que você está falando, né? Porque, claro, que ninguém quer estar numa posição... Você não quer estar numa posição desafiadora. A gente não fica torcendo para estar rolando um desafio. Apesar de que, se você contemplar isso de uma forma um pouco mais profunda, você entende que isso te deixa muito mais forte, né? Mas, claro, a gente agradece, mas fica por lá, né? Não precisa voltar. Não precisa puxar, né? Mas eu acho que é isso, assim. E como se livrar de uma emoção? A gente se livra de uma emoção? Não vai dar certo se a gente tiver esse tipo de expectativa. Até um ponto que a gente estava falando aqui antes do começo, né? Essa live a gente está chamando como saúde emocional. E pode ser que para algumas pessoas saúde emocional venha no imaginário como se a gente então vai ter só emoções positivas e vai evitar as emoções negativas, ou eventualmente a gente vai cortar as emoções negativas que a gente está chamando de negativa. Raiva, tristeza, medo, emoções que costumam nos causar mais sofrimento, e aí a gente manter emoções boas. Mas não é assim que funciona. Assim. A gente não vai conseguir ter essas escolhas. A gente vai sentir muito medo ainda, a gente vai sentir muita raiva, a gente vai sentir muita tristeza, tudo por conta da impermanência, porque a gente não consegue controlar situações, a gente não controla as situações ao nosso redor, né? A gente pode ter um jeito de olhar interno para as situações, que seja mais benéfico ou menos benéfico. Mas controlar o que vai acontecer, a gente somos seres finitos, né? Então as pessoas ao nosso redor, por exemplo, vão morrer. E aí, inclusive a gente. Mas as pessoas ao nosso redor vão morrer. Então isso deixa a gente triste. A gente vai sentir saudades das pessoas. E assim, aí não tem, a gente não vai controlar isso. E a gente vai ter obstáculos na nossa... Vai ter gente que está confrontando opiniões nossas ou caminhos para onde a gente está querendo seguir e que vão nos deixar com raiva. Isso vai continuar acontecendo. Impossível, assim. A gente pode tentar transformar o ambiente do melhor jeito possível. Essa era uma das minhas... foi das minhas primeiras tentativas quando eu olhei para as coisas das emoções. Falei, não, preciso gerenciar meu estresse. Aí eu estava num trabalho muito estressante, falei, não, agora eu vou ser freelancer, eu vou trabalhar de casa, um ambiente controlado ali. Esse é um ponto, aliás, eu até que vou pedir para você até voltar uma casa, assim, para você contar como foi que você já me contou isso, quando você tentou controlar a doença, com dieta, com não sei o quê, o quanto isso, né? Que impermanência te disse nisso, assim? Né? O que ela te contou nessa história? Porque a gente tem um diagnóstico, então, peraí, preciso mudar minha qualidade de vida, vou mudar minha vida da água pro vinho, vou reeducar tudo, vai ser tudo diferente a partir de agora, né? Vou controlar toda essa situação. Como foi isso pra você? A gente pode ter essa... Uma coisa que é assim, a gente tem um diagnóstico e a gente não quer estar numa situação ruim, a gente vai fazer o que for possível para melhorar. Eu acho justíssimo, acho que é isso que a gente tem que fazer mesmo, assim. Acho que num nível grosseiro, a gente fazer o possível para a gente melhorar. Tudo que tiver ao nosso alcance, que a gente acredite e que a gente veja boas referências confiáveis, a gente tomar essas atitudes. Então,
seja tomando um medicamento para qualquer que seja a doença, ou melhorar a sua dieta, ou melhorar... Largar algum vício que talvez esteja te fazendo mal, né? Exatamente. Uma coisa que pode estar sendo tóxica para você, até um relacionamento tóxico, não sei, relações de trabalho tóxicas, né? Acho que isso também às vezes pode, de alguma forma, dar uma ajudada. Né? Com certeza. Mas às vezes a gente pode ter uma visão meio romântica de que isso vai resolver tudo, de que a solução dos nossos problemas está aí. Então pode ser que, por exemplo, pessoas recém-diagnosticadas, aí eu tô com sintomas, eu tô com pequenas sequelas, e aí eu começo a criar na minha mente a visão de, bom, eu só vou conseguir voltar e vou ficar bem de verdade na hora que eu zerar esses sintomas de novo, na hora que eu vou fazer esse tratamento aqui, eu vou fazer esse outro, e aí quando tudo passar, aí minha vida volta com tudo. Aí eu estou pronto para tudo. Enquanto isso, eu estou em stand-by aqui, eu não vou fazer muita coisa. Eu estou me preservando. Você sentiu isso? Eu tive isso. Na verdade, não em relação aos sintomas da esclerose múltipla, mas também com isso veio sintomas de depressão. Eu tomei remédios para depressão. Que você comentou, que você falou que toda vez que você ia fazer alguma coisa, mas eu tenho essa depressão, você tem diagnóstico. Então, muito... Você pautava muito das suas escolhas, peraí, mas eu tenho também esse diagnóstico? Qualquer nova sensação que eu tinha também, qualquer novo sintoma, o que a gente chama de sintoma, se eu tenho uma semana, eu começo a sentir que o meu raciocínio está um pouco mais lento, eu estou com mais dificuldade de me concentrar, eu transformava aquilo numa grande coisa. Eu preciso tratar isso, eu preciso ir atrás de uma solução, é uma coisa um pouco hipocondríaca, né? De qualquer coisa que surge, eu preciso, assim que surgiu, eu já entrava no Google e falava como que eu vejo isso, como que eu resolvo. Mente lenta, né? Calor executivo. Tipo isso. Nossa, total, eu queria achar essas buscas que eu vi. Então, eu tinha que ter até um meme que fala, né? São 2 da manhã e eu falei que ia dormir às 8, aí tá lá procurando, né? Tipo, como tá igual a altura de Jesus Cristo, né? Tipo, você fala, meu Deus, uma hora dessa eu perguntando, coisa que não vai dormir, descansar, que amanhã você acorda descansado, né? Querendo solucionar tudo. E, na verdade, não levando em consideração que o nosso corpo é assim também. Ele está se transformando o tempo inteiro. A gente tem variações hormonais, tem coisas acontecendo que a gente não tem controle. A gente não vai conseguir resolver tudo o tempo inteiro, tentando manter um estado de equilíbrio perfeito. Assim. É um pouco isso que eu sempre estava buscando. Não, eu estou procurando esse equilíbrio perfeito. Aí, quando eu tiver, aí a vida deslancha. E não chega esse momento, né? Nunca chegou e nunca vai chegar, porque assim como todas as coisas lá fora, o nosso corpo também é impermanente, está em fluxo. Então, aí isso tira um pouco essa carga de ter que ficar achando a solução perfeita, a estratégia perfeita, porque isso é uma carga, isso pode faz a gente perder então, tempo. Né? Porque não, exatamente. Assim, que se não for da esclerose múltipla, da depressão, do diagnóstico de uma depressão, vai ser qualquer outra coisa, vai ser um pneu de um carro que vai furar, vai ser um ônibus que vai atrasar, vai ser alguma doença na família que não tem nada a ver com o seu problema, né? Que tem outras pessoas também ali convivendo com você com questões. Então, se eu estou, por exemplo, deprimido, e aí eu fico só procurando soluções para minha depressão e tentando encontrar caminhos, aí eu fico só olhando para mim, né? Como eu faço isso, como eu faço aquilo, E ficar olhando só para mim é exatamente o contrário do que a gente deveria fazer com um episódio, com depressão, ou quando a gente está se sentindo muito doente mentalmente, ansioso. Tudo isso o antídoto para isso é olhar ao redor, é olhar para os outros, é a gente perceber que os outros também estão sofrendo, os outros sofrem muito, e a gente olhar para os outros com compaixão, e a gente tem muitas coisas para oferecer ao redor. A gente pode ajudar de vários jeitos, com a nossa atenção, minimamente. E quanto mais, e essa é uma experiência também bem clara, assim, que todo mundo pode ter, de a gente às vezes que a gente se sentiu melhor na vida, muito provavelmente foram momentos em que a gente estava oferecendo toda a nossa atenção para fazer alguma coisa para alguém e que não tinha gente, assim, eu não estava olhando para mim, o porquê que eu estava fazendo isso. Simplesmente era uma situação que eu sentia que podia ajudar de algum jeito ali, me imergir naquilo completamente, e aí a gente sai daquilo com uma sensação de bem-estar, de coisas... E eu acho que não é nenhum lugar de abandonar as minhas questões, o que é importante ali para eu olhar para dentro, né? Porque a gente está falando, e pode até parecer uma coisa meio esquisita, assim, olha para o seu mundo interno, mas ao mesmo tempo olha para os outros. Mas o que seria isso, né? Seria, eu não preciso, enquanto eu não estou ali só concentrada nas questões que estão me afligindo e estou oferecendo,
né? Qualquer coisa, posso, né? Como eu posso te ajudar? Posso lavar sua louça, fazer coisa? Eu tava falando sobre isso ontem com as meninas no shopping. Como que eu posso fazer isso? Eu tô deixando de alimentar aquilo, de me arrastar naquela, né? Naquela sensação que tá me fazendo mal, que não tá legal pra mim. Né? Eu tô tirando um pouco esse foco. E é a minha mente patinando, criando história, criando confusão. Tipo, não tem nada acontecendo na prática ali mesmo, mas a minha mente fica indo para os piores lugares possíveis. Então, sim. E talvez olhar para a experiência direta do que está acontecendo, né? Porque é uma coisa que a gente não costuma fazer quando a gente está confuso, né? Então, se você está vivendo um episódio emocional muito importante, alguma coisa que está realmente te machucando demais, tentar entender o que de fato está acontecendo, né? Eu acho que a gente inventa muita coisa sem perceber, a gente cria muitas histórias a respeito do que a gente está vivendo, do que a gente é, do que os outros são, sem perspectiva do que realmente está acontecendo, do que pode acontecer, e aí vai ficando cada vez pior, né, Dani? Com certeza. Acho que boa parte do sofrimento, eu diria que a maior parte do sofrimento vem desse lugar, da gente criar histórias em cima daquilo que está acontecendo. O que está acontecendo ali, que seja sintomas em relação à doença, são sintomas que estão ali e que estão presentes naquele momento e a gente lida com eles. E aí tem todo o resto da vida acontecendo, mas geralmente a gente quer lidar com eles e quer pensar em como vai ser eles, como vai ser viver com eles no futuro, sem saber se eles vão estar presentes no futuro. E a gente quer resolver a nossa situação financeira para quando no futuro a gente precisar disso organizar a vida por causa desses sintomas que a gente não sabe se vão ficar no futuro, mas a gente já coloca eles. Então, a gente começa a criar toda uma realidade que não está presente. A realidade que está presente é só o que está presente, não é tudo que a gente inventa. Acho que vale a pena alguma estratégia? Tipo, sei lá, tem um caderninho para anotar? Ou, sei lá, quando tem um episódio desse, depois reservar um tempo para eu olhar e falar, peraí, o que de fato aconteceu? Porque tem momentos que a gente acontece numa situação, sei lá, a gente briga, eu e você. Aí eu fico ruminando aquilo, né? Talvez eu parar para olhar, peraí, você acha que ajuda? Tipo, de repente eu falar, peraí, mas o Dani de fato tava querendo me agredir, ou ele tava num dia que não tava bom para ele, tava com fome, sei lá. Entendeu? Eu acho que ajuda a gente ir ganhando familiaridade com olhar para isso. E aí existem métodos para isso. Por exemplo, aprender a meditar, e tem meditações mais analíticas que vão ajudar a gente a observar a realidade externa, o que a gente chama de realidade externa, esses fatos, os fenômenos, e a gente conseguir separar o que a gente está colocando do que a gente está recebendo diretamente, mas às vezes a gente pode se confundir mais com isso também. Então eu vou parar para olhar, mas se eu não estou muito acostumado com isso, eu posso ficar achar que eu estou olhando, mas na verdade eu continuo criando história. Alimentando mais. Então eu acho que conversar com as pessoas ao redor é importante, porque quem não está implicado, e aí conversar com pessoas, ter pessoas confiáveis que vão ouvir a gente e não vão querer ficar colocando dando soluções rápidas. Né? Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Pessoas né? que a gente confie, que tem uma visão um pouco mais lúcida, mas deixar conversar com as pessoas é bom, porque na nossa mente a gente só está vendo o que é possível para a gente ver, né? O que é possível para a gente ver de acordo com as nossas experiências passadas, com a maneira como a gente vê o mundo. E existem infinitas maneiras de ver o mundo. Então é bom a gente conversar com outras pessoas que vão trazer novas perspectivas para a gente e vão abrindo, né? Quando a nossa mente está estreita, mas se a gente vai ouvindo outras pessoas que vêm diferentes, a gente vai abrindo um pouco, vai abrindo, e aí aquilo tranquiliza também. Aquilo vai deixando a gente menos ansioso e menos assustado com o que está acontecendo. A gente percebe que o que está acontecendo com a gente já aconteceu com muitas outras pessoas também, né? A gente não está numa situação tão especial, e de que existem muitos outros problemas possíveis. Então o nosso não é o maior problema do mundo. Então a gente não precisa se afundar no sofrimento. Por isso que é tão bom dividir, né? Quando a gente está tendo uma situação dessa, assim, conversar com pessoas que talvez já tenham passado por isso, né? Isso é tão bom, assim. Eu lembro que na época que eu tive diagnóstico, eu acabei conhecendo pessoas, para mim isso era muito bom, assim, tipo, ver que não era só eu, que assim, não era o episódio do ano. Tava acontecendo esse mesmo episódio do ano em vários anos, de várias pessoas, de vários lugares. Por isso que o trabalho de vocês aqui da CDD e também da AMI é tão importante, que é isso, de conectar as pessoas que estão sofrendo e mostrar que elas não estão sozinhas, né? Então... Uma vez eu ouvi você falar sobre a emoção ser uma energia, ter uma energia ali nela.
existe alguma forma de eu usar isso ao meu favor? De eu pegar uma emoção que está super destrutiva ali, que está me afundando, e usar isso ao meu favor? Transformar isso para um lugar legal? Uhum. Isso também vem de práticas, de familiaridade com o mundo interno, assim, porque a gente sente uma energia no corpo, surgindo no corpo, né? Então a gente precisa perceber essa energia surgindo, e a gente e para perceber não é uma vez só, é assim, a gente olhar para isso de novo e de novo. Mas uma vez eu vi o Emicida falando sobre isso, e eu gostei muito do que ele falou, que ele estava justificando de uma música que ele fez em que as pessoas estavam criticando muito ele porque ele estava usando um terno ele tinha usado um terno muito caro, e aí as pessoas da comunidade negra ou as pessoas do rap estavam criticando ele, e aí ele falava como ele se sentia incomodado por isso, e aí ele explicou, ele falou que sentia raiva e ódio, mas ele falou, mas eu descobri uma coisa cedo na minha vida e que é uma bênção, que o ódio ele não pode ser minha estratégia, ele pode ser meu combustível. É isso. Ele não pode ser, eu não posso viver a partir do ódio. Então, na hora que eu sinto aquilo, eu pego aquilo, mas aí depois eu uso para colocar a minha estratégia em prática, né? E não para transformar, porque se ele for responder todo mundo com essa raiva ou com esse ódio, vai dar errado, não tem como dar certo. Ele falou, se eu tivesse feito isso, eu não estaria aqui. E como ele faria isso, João? Ele pegaria, como que ele usaria ele pegaria outra estratégia, usaria aquela energia e transformaria isso numa coisa boa, de repente? Isso, como uma energia para colocar, porque tem a raiva, por exemplo, a gente fala muito da raiva, né? Mas é porque a raiva é o que fica mais evidente. Mas a raiva, ela surge uma energia no corpo, uma energia de ação, de como na hora que a gente está com muita raiva, inclusive a gente pode sentir como se o sangue subindo para os braços, é como se a gente estivesse pronto para agir, os braços ganham força, assim, a gente quer aproveitar aquilo. Então, a gente pode usar um jeito simples de perceber isso, é perceber que está com essa energia e fazer um exercício físico na hora, por exemplo, e correr, e soltar fazer uma faxina, fazer uma faxina total. Cozinhar, né? Porque muitas vezes acontece isso. Eu na minha experiência, é exatamente isso. Assim. Quando eu tô com bode de alguma coisa, ou eu vou para atividade física, ou eu vou, enfim, produzir alguma coisa que vai poder ajudar alguém. Eu criei todo um programa, depois que o Dani ele foi meu professor agora há pouco tempo, de um curso que ele deu, que ele ofereceu, que foi muito bacana, me ajudou bastante. E aí eu peguei algumas coisas desse curso e montei um programa para mulheres, que eu já faço, trabalho com mulheres. E eu estava passando por um momento muito desafiador, foi muito difícil, você acompanhou. E eu desenhei esse programa todo nesse período, com todo aquele bode que eu tava, eu falei, eu vou transformar isso em alguma forma de ajudar alguém, né? E aí foi ótimo, porque eu me distraí, porque eu não fiquei alimentando só, óbvio, não passou, não deixei de sentir a tristeza, não deixei de ficar com raiva, não deixei de nada disso. Mas não foi só isso que aconteceu, não era só isso que estava acontecendo, né? Porque quando fica só isso acontecendo, as chances da gente virar isso são enormes, né? Porque você fica cada vez mais ali. Então, eu acho que funciona também. Isso é muito bom. O jeito da gente ajudar alguém que está numa situação parece muito difícil, né? Como que a gente ajuda alguém que está imersa em um sofrimento que tenha vindo de raiva, ou de medo, ou de tristeza? A gente consegue ajudar, a melhor maneira da gente ajudar e que a pessoa vai confiar na gente é se a pessoa percebe que a gente já esteve nesse lugar e a gente conseguiu lidar e conseguiu sair de alguma maneira. Então, se a gente tiver essa aspiração de aproveitar isso para poder oferecer para os outros também, de ajudar os outros, é uma coisa muito rico, assim, a gente vai realmente aproveitar. É uma oportunidade, é uma puta oportunidade. É aquilo que a gente estava falando agora, não é que a gente gosta do desafio, mas eu, por exemplo, quando saí do seu treinamento, lá no treinamento das emoções, aconteceu uma coisa super importante, né, que me fez ficar muito triste. Então eu pude aplicar o treinamento, tipo, ali diretamente, assim, foi incrível. Ainda bem que tinha acontecido antes, assim, a gente terminou, passou, sei lá, um mês, estava acontecendo isso comigo. Então é isso, assim, foi uma oportunidade de aplicar mesmo. E agora que passou com você, a gente está falando dos outros, mas você também ganha confiança de que na próxima vez que acontecer, porque tem isso, aconteceu uma coisa muito difícil. Aí a gente sabe que foi muito difícil, foi sofrido, a gente não gostaria que acontecesse de novo. E pode muito, a gente não sabe se vai acontecer de novo na mesma circunstância, provavelmente não, mas alguma coisa muito difícil vai acontecer de novo.
E aí, só que a gente ganhou força, a gente sabe que a gente já passou por coisas difíceis e a gente soube lidar do jeito que a gente soube, né? Não que a gente achou a fórmula perfeita, Sim. porque as situações mudam e a gente vai lidar de formas diferentes também, mas a gente consegue encontrar caminhos e estratégias. Então, É uma coisa que me ajuda muito nesses momentos a lembrar de coisas muito difíceis que eu já passei. Então, às vezes, eu até anoto. Assim, pra eu trazer na memória assim, o que eu senti, como que era pra mim, como eram as pessoas que estavam perto de mim, como eram todas as cenas que eu enxergava. Então, assim, eu também tive esse diagnóstico de esclerose múltipla já faz 15 anos e passei por alguns episódios bem importantes, assim. E aí, às vezes, quando eu tô passando por uma coisa que tá me incomodando no dia a dia, eu volto exatamente para aquele lugar, eu em cima da cama, eu falo, cara, pera, né, olha isso, faz sentido, né, seguir aqui, faz sentido me arrastar nisso? Né? Às vezes faz, às vezes eu me arrasto mesmo e me jogo, falo, agora eu vou comprar essa briga, tudo bem. Mas tô assumindo ali que eu vou comprar. Mas eu não preciso ir até o infinito e além, né? Eu posso, às vezes, olhar para isso, ver onde eu quero levar, ver se isso é importante mesmo, enfim. Acho que é uma forma da gente conseguir não chegar tão profundamente, né? Então, a Tio tinha dito que tinha pergunta aí. Tem uma pergunta, tem pessoas que estão gostando bastante da conversa, e a Pamela perguntou: qual a melhor maneira de dar suporte para alguém que não esteja conseguindo lidar com as emoções, com a impermanência? uma boa maneira é simplesmente estar junto, assim, de entregar sua atenção para a pessoa, assim, estar junto com ela 100%. Porque a gente sente muita falta disso, né? As pessoas não estão... É como a gente está num momento em que parece que está todo mundo muito autocentrado, olhando para si. Só da gente poder oferecer a nossa atenção para alguém com muita entrega, aquilo é muito acolhedor, né? A gente ter alguém ouvindo a gente. E é sem falar, não precisa falar muita coisa, assim. Geralmente não precisa falar nada. É só um jeito de legitimar aquele sofrimento que a pessoa tá sentindo naquela hora. E isso por um tempo, né? Imagina a pessoa numa situação de muito desespero. Se a pessoa está numa situação de muito desespero, aí a gente fica com ela e encosta nela e mostra que a gente está junto e que o que ela precisar a gente está aqui. E aí, em algum momento, ela vai tranquilizando, ela vai acalmando. E aí, na hora que ela acalma e ela consegue pensar com um pouco de mais clareza, aí você consegue entrar nesses assuntos, por exemplo, ó, não é a primeira vez que você passa por uma coisa difícil. Parece que isso não vai acontecer. Parece que vai ser assim para sempre. Você não vai sair desse buraco, mas lembra de quantos buracos você já não passou. Você também pode pensar em ajudar dando exemplos de outras pessoas que estão numa situação parecida com ela, com a dela, e que também saíram de lá. E aí a gente começa nesse sentido de ampliar o campo de visão, assim, de mostrar que a vida não se resume a isso. E como fazer isso sem envolver diretamente nisso, né? E acreditar que essa pessoa vai ter recurso para sair disso, né? Porque eu acho que isso é importante da gente olhar também, porque nem sempre é só um lugar de tristeza, de pedido de ajuda. Às vezes é um lugar de arrogância, às vezes é um lugar de tipo, de tô num lugar aqui, mas eu tô sofrendo. Só que eu só faço coisas erradas, né? Assim, só tô me atrapalhando e tô sofrendo, mas eu não vou dar o braço a torcer. É um treino também, sem se envolver, é o que os médicos fazem, o que os profissionais de saúde, enfermeiros fazem, de ver situações muito aflitivas na frente delas, pessoas em muito sofrimento, mas elas não afundam, né? Porque, né, eu não sou enfermeiro, né? Se eu ver alguém sangrando muito, ou muito estourado, pode ser que eu afunde na hora, assim, que eu não dou conta. Mas as pessoas treinaram para isso, então elas percebem que aquilo está acontecendo, mas elas sabem que elas têm a capacidade de ajudar e de eventualmente curar aquilo ou melhorar a situação da pessoa. Então elas confiam nesse poder. E isso é compaixão, é saber que aquela pessoa pode superar aquele sofrimento. Inclusive a autocompaixão. Inclusive a autocompaixão, a gente precisa disso também. Acho que até antes, né? De poder ajudar, de achar que eu posso ajudar, né? E que eu também tenho recurso para lidar com aquilo, né? Senão eu acabo virando aquilo junto. Essa é uma confiança básica, assim, de que a gente tem recurso para lidar com tudo, de que as piores situações, como os seres humanos, assim, a gente já tem histórias muito tristes, né? De mães que perderam filhos ou pessoas que perderam tudo à sua volta e ainda assim pessoas que levantaram dessas situações que a gente tem medo até de ouvir essas histórias. Sim. E se a gente ouve essas histórias, e é bom que a gente ouça essas histórias não como heroísmo,
no sentido de que aquela pessoa tem um exemplo de superação, aquela pessoa é maravilhosa, ela é, mas aquilo é uma qualidade dos seres humanos, assim, é uma qualidade da mente humana, ressignificar experiências e sair daquela lama e criar outras realidades. Qualquer pessoa, né, Dani? Qualquer Inclusive uma pessoa. pessoa que está com diagnóstico de uma condição crônica. Tá. Mas essa é uma oportunidade clara de que a pessoa teve um choque, algo que aconteceu que causa um choque, uma quebra assim na visão de realidade dela, e que a partir daí ela pode criar outras coisas. Isso é uma chance. Outra forma de enxergar até porque ela já estava se machucando aí, isso, né? E que pode viver muito melhor a partir disso, mesmo. Acho que a gente a gente sente isso na pele, assim. Porque se isso não tivesse acontecido comigo, eu não tinha me interessado por essas coisas. E aí eu talvez estivesse vivendo eu nem sei que lugar eu estaria, assim. Não dá pra ver, não. É alucinante pensar. E óbvio que eu não acho bom ter tido um diagnóstico desse, nem quero, enfim. Mas é uma luta, é difícil, assim, é bem difícil. Mas eu me considero uma pessoa que hoje tem bons olhos, assim, pra isso. Não acho que isso é a pior coisa que já me aconteceu. Eu consigo olhar para isso com outros olhos. Não sei, eu acho que você também. Não, com certeza. Eu acho que as pessoas que a gente conversa também, que estão nesse mundo também, né? Acabaram de alguma forma melhorando relacionamentos, melhorando qualidade de vida, que não é só isso, mas enfim, é um conjunto disso, né? Melhorando o próprio olhar interno para questões tão difíceis como essas que a gente falou aqui agora. Tem mais pergunta, Di? Não, parece. Então, acho que é isso. Eu queria uma última pergunta, assim, uma dica de ouro, né? Para quem está aí... A gente tem algumas perguntas, na verdade. A primeira é, para quem está recém-diagnosticado, aonde que a gente pode olhar para a impermanência nisso, de que isso, de alguma forma, vai se transformar. Queria que você falasse um pouco sobre isso rapidinho. Para quem está indo e vindo dentro de diagnóstico, crise e volta. E para quem está acompanhando alguém nessa situação. Se você pudesse dar dicas assim, de ouro, aonde essas pessoas podem procurar ajuda, quais ferramentas essas pessoas podem aplicar no dia a dia delas, aonde elas procuram isso, né? Tudo isso que você está falando pra gente. Não sei se eu chamaria de dica de ouro, porque eu acho que seria um pouco de presunção da minha parte. Então, não tenho dica boa, então. Uma boa dica. Uma boa dica. Dica total. Dica total. Dica geral. Olha, vindo da minha experiência também de conhecer histórias e conversar com as pessoas, o que eu acho importante a gente ter se a gente foi diagnosticado com uma doença, algo que é disruptivo na nossa história, assim, de que a gente tem que fazer ajustes na vida a partir de agora, da gente olhar para isso com sinceridade. O que quer que aconteceu é uma chance que a gente está tendo de olhar para vários aspectos da nossa vida que a gente não estava olhando até agora, da gente não querer só tapar aquilo com um esparadrapo. A gente tenta tapar com o esparadrapo também, porque é ruim sentir dor e é ruim sentir, né, coisas que limitam a nossa vida. Então a gente toma os remédios, a gente vai comer melhor, a gente faz os ajustes que tem para fazer, mas ao mesmo tempo a gente tem a chance de olhar para como a gente está vivendo até agora, assim, o que a gente tem que olhar mesmo, assim, como estão as nossas relações, está do jeito que eu gostaria, eu tenho feito no mundo, eu tenho oferecido para as pessoas o que eu gostaria de estar oferecendo, eu estou cuidando de mim do jeito que eu gostaria de estar cuidando, esse é o melhor jeito, assim. Eu acho que essa é uma chance da gente começar a olhar para isso. E se a gente não está satisfeito, então a gente começar a pensar, a sonhar no que a gente gostaria de se transformar. Talvez a gente tenha tempo para isso, né? Talvez se a gente foi diagnosticado, a gente pode estar em licença do trabalho. Tem algumas coisas que fazem a gente parar um pouco e olhar para essas coisas. Então aproveita para olhar. E aí, como ferramentas para isso, as que me foram mais úteis são essas ligadas aos métodos contemplativos, meditação, mas eu acho que é bom fazer psicoterapia para quem puder, olhar para a mente, olhar para dentro, assim. Então, tem a meditação, você tem caminhos para encontrar a meditação, tem centros de meditação, tem cursos de mindfulness. Tem até aplicativos, né? Tem um monte de aplicativo. É legal fazer com grupo.
Assim, o aplicativo ajuda a apoiar, mas se a gente pudesse conectar um grupo, a gente avança mais rápido e com mais clareza. Então, tem um lugar que é uma comunidade online. É um lugar muito legal. É o que eu mais recomendo, porque é uma galera muito boa e que se apoia muito. O lugar.org, para quem... É incrível, eu faço parte e recomendo também. Para quem se interessar, e tem grupos, tem centros budistas, os centros indianos, que a meditação está mais ligada Sim. a essas tradições, mas tem coisas leigas também, mindfulness. Então, a gente tem alguns caminhos. E dentro da meditação, acho que a gente tem mais uns 2 minutos, coisa rápida. Tem um preconceito, né? Essa coisa de tipo, mas eu sento, não vou conseguir esvaziar minha mente, não consigo ficar zen, né? Não vai mesmo. Não vai, né? Não é para conseguir mesmo. Tá. A meditação, ela é como? Como ela vai atuar ali? A nossa mente ela é confusa, ela é bagunçada, assim. Tá todo mundo que senta pelas primeiras vezes, não pelas primeiras, eu estou praticando há vários anos e sento e tem essa... E minha mente, eu não aquieto a mente. Então, a gente não está procurando isso, a gente está procurando olhar para a nossa mente enquanto ela não se aquieta. A gente está procurando ganhar intimidade com o que quer que esteja acontecendo. A gente quer perceber o que está acontecendo dentro da gente, porque isso ajuda a gente a perceber o que está acontecendo fora também. A gente está o tempo inteiro misturando as nossas emoções, os nossos sentimentos e nossos pensamentos prévios com a realidade. A gente está olhando para uma pessoa e fazendo pré-julgamentos que estão totalmente relacionados às nossas experiências anteriores. Então, quanto mais a gente ganhar clareza sobre isso, a gente vai ganhando liberdade também, de mesmo que surja dentro de mim um olho de falar essa pessoa é meio esquisita, eu dar a chance de me relacionar com ela de outro lugar também, de eu não acreditar nessas sensações que eu tenho. Aumenta a perspectiva das Total. coisas, né? Tipo, aumenta o meu, abro o meu olhar, saio daquela caixinha. Né? Isso. A gente ganha liberdade, inevitavelmente é isso, é disso que se trata a meditação. Então, e não é uma coisa zen de ficar tudo zen a partir de agora e tudo lindo. Então, não se tem você nada estava disso. pensando em desistir porque não conseguiu ser zen na meditação, não conseguiu esvaziar sua mente, siga seguindo nesse caminho, porque é isso mesmo. Assim, o Dani contou a experiência dele, a minha também é a mesma. Eu pratico meditação também todos os dias, tento todos os dias, e é sempre assim. A minha mente não fica vazia, eu não fico totalmente quieta, a gente se incomoda, as coisas são um pouco desafiadoras, mas olhar para esse mundo interno possibilita com que a gente entenda um pouco a experiência do que de fato está acontecendo. Assim. Muitas vezes a gente não está entendendo o que está acontecendo porque a gente está viajando muito, né? Então a gente ficar com aquilo diretamente, né? Ficar com a gente, ficar com você ali, você está ali. Né? Então acho que é um pouco disso. Assim. Dani, quero te agradecer mais uma vez por estar aqui com a gente. O Dani, enfim, falou antes da gente conversar, falou que se alguém quiser conversar com ele também pode entrar nas redes sociais, Daniel Cunha, e se precisar a gente manda o e-mail também dele, se alguém tiver interesse em falar diretamente com ele, a gente passa o e-mail dele. E é isso, obrigada, muito obrigada. Cuidem das suas emoções. A gente está aqui também para dar apoio, o que vocês precisarem é só contar com a gente, tá bom? Obrigada. Até. Valeu, até a próxima. Eu ficaria